Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre como a tecnologia pode ser usada como uma arma da revolução. A tecnologia ela promove a revolução por diferentes meios, por meio do controle de dados, ah, por meio da concentração de poder, concentração tecnológica, o monopólio da tecnologia, o monopólio da produção industrial, monopólio da informação. A tecnologia também ela pode ser uma arma revolucionária na medida que ela diminui a percepção que o ser humano tem de si mesmo. O ser humano ele começa a criar fantasias na mente dele de que o mundo está avançando, está melhorando cada vez mais porque a tecnologia está avançando. Bem, esse já é o primeiro mito. O segundo mito é de que o avanço da tecnologia ele fomenta a liberdade, o que também é uma ilusão, também não é verdade. Outro mito que poderíamos colocar é de que a tecnologia ela é em si mesma ela é o progresso, não é o progresso, não é nem mesmo progresso científico. O que a tecnologia ela é o aprimoramento das técnicas de produção das artes humanas. Poderíamos definir dessa maneira. A tecnologia é então uma especialização das técnicas. Vão sendo criados novos mecanismos e vão aprimorando mais e mais a, 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 aquele aspecto, aquele detalhe de algo que está sendo feito. Por exemplo, se antes da Revolução Industrial os sapatos eram feitos por artesãos, por sapateiros, né? Havia uma profissão, um artesão que fazia, dominava todo o processo de produção de sapatos por encomenda. Na Revolução Industrial isso mudou para ser uma coisa toda mecanizada nas fábricas. E os funcionários, cada um passa a se dedicar a uma área específica, né? A produção da sola, a produção da preparação do couro, a tintura. Hoje em dia já varia mais ainda, porque já não, na maioria das vezes não usa nem couro mais, usa material sintético, então já se envolve com outros tipos de materiais, parcerias com outras empresas, formando uma grande cadeia. Se no começo o sapateiro dominava a técnica do princípio ao fim, hoje em dia nem mesmo a fábrica ela domina o processo de fabricação de todos os componentes do sapato do início ao fim. Ela compreende apenas uma parte do processo, talvez no máximo a parte final. E, aliás, nem isso, nem a parte final, porque a parte final é o vendedor ali da loja que vai fazer. A campanha para a venda daquele produto será promovida não pela empresa, mas por uma agência de marketing que vai produzir comerciais para aquela empresa. Aquela empresa, ela nem sequer, nem mesmo produz o conteúdo da propaganda. Quem produz o conteúdo da propaganda são profissionais do marketing, profissionais que não tem nada a ver com o sapato e que na maioria das vezes nem vai estar usando aquele sapato, né? Então, quer dizer, a coisa já ficou um pouco bem mais... Veja só o processo do sapato, lá no comecinho, lá no começo, há séculos atrás, 3 séculos atrás pelo menos, o sapateiro ele dominava da produção até a venda, até a propaganda, tudo era ele que fazia. Hoje, nem sequer o cara que está aparecendo no comercial fazendo propaganda para a compra daquele sapato, daquele tênis, nem mesmo ele usa aquele tênis, nem mesmo usa aquele sapato. Ele simplesmente é um carinha, um rosto contratado para poder fazer propaganda para uma agência que lida com vários comerciais e que não está nem aí e que não tem nada a ver com aquela empresa, a não ser uma relação meramente comercial, com aquela marca meramente comercial. E a loja que vai estar vendendo aqueles sapatos também está oferecendo um entre milhares de outros produtos, não não é um representante, não vamos dizer assim, não é uma parte da empresa, não é uma extensão da empresa, de maneira alguma. Então, por aí você já se vê
o quanto que já se modificou a forma como que as relações comerciais mudaram. A tecnologia, sobretudo a tecnologia digital, muda isso ainda mais, né? Torna isso ainda mais desfacelado ainda, porque a tecnologia digital ela é espraiada, ela se espalha por todos os lados e ela se debanda em vários interesses, né? Interesses diversos. Cada pessoa tem seus interesses, tem milhares de interesses que ele fomenta a internet, com as suas buscas, com as suas pesquisas, com a sua produção de conteúdo, por meio das redes sociais, blogs, sites, etc. O aumento da tecnologia digital, pela sua própria estrutura, de que ela deve abarcar o maior número de pessoas possível, fomenta a concentração da mesma tecnologia, fomenta a concentração daquela mesma produção industrial. Ela faz o caminho inverso do que estava fazendo na Revolução Industrial, que era desfacelar. A comunidade digital faz o contrário. A tecnologia digital ela concentra. Por quê? Não dá para poder fazer uma tecnologia digital para cada pessoa ou para cada bairro ou cidade. Tem que ser uma igual para o mundo inteiro. Por quê? A produção ali dirigida vai ser encaminhada para servidores comuns, empresas comuns, e vai estar fornecendo produtos comuns para todos. Então, por exemplo, o Facebook. O Facebook ele é um produto para bilhões de pessoas. Ele deve ser exatamente igual. Todos eles devem consumir mais ou menos iguais esse produto chamado Facebook. Não existem vários Facebooks. Existe apenas um para o mundo inteiro. Então, é um produto compartilhado. Essa já é a definição mesmo de rede social. O Twitter, a mesma coisa. O YouTube também a mesma coisa. O Google é um motor de buscas. Tudo que as pessoas buscam na internet, pesquisa ali, devem encontrar. Então, veja só, os sites e todos os conteúdos da internet, eles devem ser de alguma maneira serem encontrados pelo Google. Então, as pessoas o utilizam. O que isso significa? O Google já se torna num motor de buscas altamente concentrado. Porque se houver motor de buscas para cada coisa, não funciona muito bem, porque a pessoa teria que recorrer a muitos motores de busca para pesquisar sobre vários assuntos. E isso não é prático, né? Então, quer dizer, acaba sendo natural que o Google e outras empresas de tecnologia digital elas tenham um monopólio ou ao menos uma oligarquia muito bem arquitetada, muito fechada sobre o que vai acontecer, sobre o que será permitido ou não. E aí elas também comandam, inclusive, o crescimento, a ascensão ou não dos seus concorrentes. Se surge um novo concorrente, esse concorrente deve estar mais ou menos no mesmo paradigma, né? No mesmo parâmetro que estas que já dominam o mercado. Já nem se pode falar de mercado, porque essas tecnologias digitais, essas grandes empresas de tecnologia digital, elas são as fornecedoras da tecnologia que vai permitir que até mesmo seus concorrentes, teoricamente, vão estar. Então isso significa que a internet no mundo inteiro, a tecnologia digital no mundo inteiro, ela é em grande medida uma oligarquia, ela não compreende o mercado. Então, essa ideia de que a tecnologia digital é um mercado, não. O mercado existe dentro da tecnologia digital. A tecnologia digital ela não é mercado. A tecnologia digital ela é um terreno de guerra. Um terreno de guerra. Assim como existe o território, um país tem um território de terra, água, o mar, o ar, e hoje em dia tem até o espaço, né? Bem, a tecnologia digital é a mesma coisa. Isso significa que um país que não tem a tecnologia digital própria, ele está dependente de quem tem tecnologia digital. E quem são esses que têm tecnologia digital hoje em dia? Os Estados Unidos. Então, basicamente, o mundo inteiro depende dos Estados Unidos a respeito da tecnologia digital. Quem tem uma tecnologia mais ou menos independente, no caso, é a China e outros países. Não tem exatamente, não é nem internet, tem uma intranet que se chama, né? É uma rede fechada, uma rede compartilhada fechada, como no caso da Coreia do Norte. Ou mesmo também, em parte, na Rússia também.
Mas o certo é que a internet, aquela internet globalizada, ela é encabeçada pelos Estados Unidos, porque as grandes empresas de tecnologia digital estão sediadas lá, né, em Nova York, sobretudo no Vale do Silício. Como bem Mark Zuckerberg espertamente afirmou, né? Então, se o aumento da tecnologia, se o aumento da tecnologia ele significa aumento da concentração dessa mesma tecnologia nas mãos de poucos, porque demanda muito dinheiro e uma infraestrutura especializada muito poderosa que não pode ser desfacelada pelo mundo inteiro, né? Como a Dilma tentou fazer com o Google, né? Dizendo para o Google colocar seus data centers no Brasil. Obviamente que não iria dar certo, o Google não iria fazer essa besteira. Isso significa então que quem detém essas tecnologias, eles detêm o poder de um terreno inteiro de guerra, um terreno de guerra. Quem está fora desse campo de guerra, quem está dentro desse campo de guerra, está dentro do terreno do e é contra esse terreno de guerra, está no terreno do inimigo, pronto para perder. É isso que acontece. Então, quer dizer, é daí que você, por exemplo, percebe o porquê de muitas pessoas aí publicam coisas na internet, né, no YouTube, no Facebook, e vai contra as leis, vai contra as regras, e aí essas redes sociais vai lá e banem essas pessoas. Assim, mas essas empresas não querem concorrente, elas não querem mais pessoas para poder participar do comércio delas, ganhar mais dinheiro, assim, mas é claro que não, porque não se trata de comércio, se trata de um terreno de guerra, meu filho. Um terreno de guerra, ou você é aliado ou você é inimigo. Se você é inimigo, você será banido, será morto digitalmente. Agora, se você é aliado, obedeça, faça parte, colabore com aquele esquema. Então, a tecnologia digital hoje, ela é um grande terreno de guerra. É um grande espaço de guerra criado pelos inimigos daqueles que defendem a liberdade, porque é aí que está. A tecnologia digital, ela não significa liberdade. Ela é, quanto mais aumenta a tecnologia digital, quanto mais as pessoas dependem dela, mais ela se torna, mais ela vai ser aquela que vai comandar a vida da pessoa, determinar a vida da pessoa. O aumento da tecnologia significa o aumento do poder de alguém. E esse aumento de poder significa menos liberdade para aquele que faz parte dela. Então, esse é um ponto muito importante. Então, a tecnologia ela não fomenta a liberdade como as pessoas geralmente pensam. Ela não fomenta a liberdade, ela fomenta o progresso num certo aspecto. Que aspecto seria esse? O aspecto de que existe mais meios de punição. Se você aumenta a tecnologia cada vez mais, o que você está fazendo? Você está aumentando o poder de persuasão, você está aumentando o poder de ataque, você está aumentando o poder, aquele poder chamado de soft power, que na verdade é hard power, né? Cada vez mais esse soft power está se tornando hard power. Soft power seria poder brando, né, em português, seria o poder cultural da linguagem, mas não é bem isto. É mais exato falar que ele é o poder da intimidação, né? Sim, mostra que você é forte, mostra que você finge ser forte quando você é fraco, como diz Sun Tzu, né? Nesse caso, a tecnologia digital ela faz mais ou menos a mesma coisa. Ela finge ser fraca, na verdade. Muitos pensam que ela finge ser forte. Na verdade, ela finge ser fraca, quando na verdade ela é forte. Só que a fortaleza dela está justamente neste mega monopólio que se formou, né, pelo mundo inteiro, que praticamente não poderia deixar de ser pela própria definição dela, pela própria intenção. Você quer criar um mundo digital, globalizado, interconectado por meio da tecnologia, inevitavelmente você vai criar um mega monopólio global na mão de poucos. Não tem como ser uma coisa compartilhada, não.
Com isso a gente percebe o quanto que, na verdade, se torna perigoso quando um punhado de pessoas detentoras da tecnologia domina o mega monopólio global, inclusive, e nesse caso, uma área vital que é a informação e comunicação, quando que é perigoso se esses mesmos eles desejam ditar as regras do futuro e do que deve ser dito ou não dito. Hoje em dia, todas as mídias, praticamente, elas pertencem a este grande megamonopólio da informação que se passa digitalmente. Com isto, o que você tem? A ideia do discurso único. Mas discurso único não é coisa de democracia de jeito nenhum. E também não é coisa de monarquia, né? Isto é coisa de uma tirania daquelas das mais bravas. No local de ditadura mesmo. E nesse caso é uma ditadura global, feita não por governos exatamente, embora os governos façam parte disto também, mas feitas por empresas e feita por pessoas de carne e osso, muito específicas. Então, eles criam e detêm a tecnologia e passam a ser donos do poder que elas remetem. Isso é muito óbvio, né? Por exemplo, o cara do Facebook, ele não está criando uma coisa assim, ai, que bonitinho, quero que todas as pessoas possam comunicar-se umas com as outras belamente, colocar as suas vidas, publicar e ter uma relação com as outras pessoas. Não, isso aí é propaganda para você fazer parte do Facebook. Mas na verdade o Facebook ele é uma arma de tecnologia que o Mark Zuckerberg criou, né? E tem para si e para os seus companheiros. E está funcionando muito bem, obrigado. Então, se você vai contra as regras do Facebook, você pode falar sobre qualquer coisa. Fale lá sobre o seu gato, fale lá sobre o seu cachorro fofo, fale lá sobre o seu filho, a festa de aniversário do seu filho, ou a festa top das suas amigas. Fala sobre essas coisas. Mas não fale, por exemplo, sobre coisas que estão acontecendo pelo mundo. Não fale sobre casos de violência, de corrupção. Não fale sobre coisas que prejudiquem o discurso. Isso ficou muito claro e está muito evidente, por exemplo, agora, durante a pandemia. Se você falar contra, por exemplo, as vaquinhas, entenda bem o que são as vaquinhas, você vai ser banido. Você vai estar fazendo fake news. Quem determinou isso? Quem determinou isso foi o seu Mark Zuckerberg. Ele que determinou isto. Quando que ele determinou isto? Bem, hoje em dia nós sabemos que ele determinou isso lá por mês de fevereiro, um e-mail trocado com Anthony Fauci, que é o diretor do CDC dos Estados Unidos. Então, quer dizer, ele já havia determinado isso em fevereiro de 2020. Ou seja, um mês antes pelo menos, da OMS declarar a pandemia global, quando havia apenas alguns milhares de casos pelo mundo inteiro. A grande maioria deles concentrados na China. Mas, no caso aí, em grande medida concentrados na China. Então, como que ele determinou isso? E ainda mais, determinou que quem falasse contra as vacinas seria banido, né? Assim, o discurso das vacinas seria propagandeado através do Facebook. Bem, esta é a prova, é a autoevidência, e isto vem se concretizando de lá para cá. Então, a chance de que seja isto mesmo vamos dizer, 99,99%. Então, o Facebook, ele não é uma empresa comercial. Não é uma empresa comercial. Ele é um terreno de guerra. E se você entrou nele, contra ele, você já perdeu. Então, você entra, faça silêncio, seja esperto, seja inteligente. Faça como o Sun Tzu, né? Entra ali nas beiradas. Não fale diretamente sobre nada daquilo que eles sejam contra. Seja muito inteligente. Conheça o terreno da qual você está pisando. Se você quer atuar no terreno do inimigo, então você haja sem que o inimigo perceba que você está ali dentro. Bem, esta é a única forma de sobreviver nesse ambiente. E no YouTube, a mesma coisa. Eu, por exemplo, não estou cumprindo essa regra, porque o simples fato de eu estar falando sobre isso aqui já me prejudica, por exemplo, no YouTube. O YouTube ele diminui o meu alcance formidavelmente, ele impede que outras pessoas cheguem nele. Porque sabe, os robôs do YouTube, né?
aquela ideia de robôs de antigamente, elas são completamente errôneas. Veremos o porquê. Os robôs do YouTube, eles percebem a minha linguagem um tanto irônica, depreciativa, né? Em certos aspectos dessa tecnologia, então vai diminuir o alcance de forma que no máximo meia dúzia de pessoas consigam encontrar esse vídeo no YouTube, por exemplo. Isso é absolutamente grave. Isso é a coisa do discurso único, né? Mas eles não poderiam fazer diferente, já que eles não são democracia, eles são um terreno de guerra que eles mesmos criaram para poder ganhar e alcançar o mundo inteiro, né? Conseguir uma grande capilaridade. Então, quer dizer, se você quiser atuar no YouTube, você tem que atuar nas beiradas, você tem que atuar ali, beiras escondidas, não fazendo como eu estou fazendo, por exemplo, dando esta análise. Isto parece muito óbvio, mas existe muita gente que não percebe isto. Então, quer dizer, agora, qual é o grande risco disto? O grande risco é que se todos não podem falar sobre certas coisas, então ninguém vai falar sobre elas. E se ninguém falar, as pessoas vão ficar alienadas sobre aqueles assuntos e elas nunca vão perceber. Porque a outra maneira mais eficiente e verdadeiramente eficiente que poderia haver para elas entenderem sobre um determinado assunto, um assunto mais polêmico, mais delicado, seriam elas lerem livros. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que as pessoas não pesquisam no YouTube, mas pesquisam nos sites. Ora, quem faz com que os sites sejam facilmente encontrados ou não, na maioria das vezes, o Google. Né? O segundo maior concorrente do Google é o Bing, que pertence, né? É o Bing que pertence à Microsoft, que pertence a Bill Gates, né? Nosso amigo Bill Gates. Aí, o que acontece? O site não vai ser encontrado. Quanto mais o site não fala nada contra, nada polêmico contra essas redes e contra as ideias que eles defendem, os programas que eles estão executando, melhor será. Aí, então esses sites que acusam, eles vão ser lá jogados, eles não vão ser, vamos dizer assim, impedidos de serem encontrados. Se você tiver o endereço certinho, poderá pesquisar. Isto até às vezes. Hoje em dia, hoje já não é mais assim, mas até poucos dias atrás, no Brasil e no mundo não era assim. Até um ano atrás, vamos dizer, não era assim. Você podia, através do endereço, pesquisar e encontrar o site. Um site mais polêmico, que esteja denunciando as coisas, verdadeiramente, né, e não inventando história da carochinha. Hoje em dia, no entanto, não é assim. Hoje em dia, alguns sites são até proibidos mesmo de serem encontrados. E você tem que realmente burlar o sistema para que você consiga acessar eles. Um exemplo disso muito claro é o site do Alan dos Santos, que eu não sei se hoje está fora do ar, mas ficou durante vários dias fora do ar porque o Google não permitia não permitia que fosse localizado. Isso é absolutamente grave. Um homem que é apenas um cidadão comum, né? Polêmico, certamente, porque combate algumas figuras notabilíssimas, mas, sem sombra de dúvida, que se trata de um cidadão comum. Não é um cidadão que detém um grande poder e, no entanto, é perseguido, vamos dizer assim, como se detivesse um imenso poder, fosse uma grande ameaça à república. Na verdade, é isso que acusa, né? Veja só, cidadãos comuns são acusados de grandes conspiradores da república e estas grandes máquinas de guerra, que são essas empresas digitais, que calam as vozes de quem discorda deles ou de quem deseja apenas expressar suas opiniões, não, são os guardiões da democracia. Isso é absolutamente incrível. É a mesma coisa que dizer um gato pingado correndo ali num campo de batalha é a grande ameaça para o império. Assim, como isso é possível? Então, esta é a situação que está acontecendo hoje no mundo. O aumento da tecnologia significa o aumento da escravidão. O aumento da tecnologia significa diminuição da liberdade.
Quanto menos você for rastreado pela tecnologia, quanto menos você depender dela, mais livre você está. Isso hoje não parece óbvio, mas na verdade é. As pessoas pensam, por exemplo, as pessoas costumam jogar o pensamento delas de hoje, a imaginação do que elas imaginam que hoje seja uma ditadura, para algo que foi no passado. Por exemplo, na época do regime militar, por mais grave que tenha sido o regime militar, do qual eu discordo completamente, né? No regime militar, veja só, os meios que o regime militar tinha de oprimir opiniões divergentes era uma brincadeira de criança se comparar com o que é hoje. Absolutamente nada. Não havia nem internet. Como que você iria censurar as pessoas? No máximo você tinha, no máximo grampeamento de telefone e coisas assim, né? Coisa que hoje em dia hoje o seu vizinho consegue te espionar. O que há 50 anos atrás era coisa apenas uma arma de espionagem do exército, da inteligência do Brasil ou da CIA ou da KGB, hoje em dia é uma coisa que a sua namorada consegue espionar, se ela querer. E aí você vem me dizer que aumento da tecnologia significa aumento da liberdade? Então, e há 100 anos atrás, na época de Hitler, por exemplo, a tecnologia era menos ainda. A tecnologia de comunicação era menos ainda do que na época do regime militar brasileiro. O regime militar brasileiro tinha muito mais força, tinha muito mais capacidade de perseguir do que o regime de Hitler. E ainda assim o regime de Hitler fez o que fez. Antes ainda, vamos voltar antes ainda. Vamos dizer ali na época da escravidão no Brasil. Ou seja, eu estou voltando já bem antes mesmo. Ali no século XIX. Se um escravo fugisse e fosse para um quilombo, a chance dele ir para um quilombo e passar a vida dele inteira tranquila ali, livre, porque ninguém o iria encontrar, era muito grande. A chance dele ser livre era muito maior do que hoje, por exemplo, ele tem de ser livre da tecnologia, em comparação. Então, o escravo era grande, oprimido, sim, certamente que era. Só que, porém, o que os senhores de escravos tinham para poder oprimir os escravos? Eles tinham os capatazes, que possuíam suas armas. Eles não possuíam celulares, nem GPS, e nem nada que pudesse localizar onde que a pessoa está se deslocando, né? Com a disponibilidade de espionar 24 horas. Assim, hoje em dia, sua mulher tem muito mais poder do que um senhor de escravos. Então, e voltando então, antes ainda. Vamos voltar ali uns 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Em qualquer reino, qualquer império. Vamos voltar ali na Idade Média. Na Idade Média tinha ali o senhor feudal e tinha ali os servos da gleba, né? Ora, a liberdade que os servos da gleba tinham em relação aos senhores feudais, em comparação a hoje, é uma coisa assim tremenda, colossal. É a diferença entre o Sol e a Lua. Assim, uma coisa tremenda. Então, quer dizer, hoje, se eles vissem, assim, ó, daqui 1000 anos atrás vai existir uma tecnologia da qual vai saber aonde você está, por onde você anda e ainda vai dizer onde que você está, onde você anda e poderá saber tudo sobre você por meio disto. A pessoa ia achar que isso aí é, na verdade, uma mágica do demônio. Assim, uma coisa que está acontecendo hoje pelo mundo, dessas tecnologias, dessas grandes detentoras da tecnologia fazendo aí com as pessoas, é uma verdadeira coisa, é uma coisa, na verdade, demoníaca. Não é um aumento da liberdade, nem um aumento do progresso, nada disso. É um aumento do poder. Isso é uma coisa muito óbvia. Mas as pessoas hoje em dia, elas têm essa ilusão de que o aumento da tecnologia significa o aumento da ciência. Não. A ciência mesmo, ela aumenta muito pouco. O que aumenta muito é a tecnologia e com ela aumenta os registros. Então, as trocas de informações entre uma coisa e outra aumentam bastante. Mas essas informações podem ser inteiramente falsas. Que é o que está acontecendo, por exemplo, durante agora a pandemia. Praticamente tudo que é divulgado a respeito é falso. Praticamente tudo. Muita pouca coisa é verdadeira.
E com isso, para você se localizar, saber o que está acontecendo ou não, você precisa ser um intelectual de alta envergadura. Sim, um intelectual de alta envergadura. Ter uma noção do que é verdade e o que é mentira. Ter ideia do que é o discurso. Ter uma ideia do discurso, do que está sendo dito, se é um discurso propagandístico, se é um discurso verdadeiramente científico, é um discurso investigativo, é um discurso dialético, é um discurso meramente simbólico, é um discurso retórico, é um discurso analítico, é a apresentação de um dado formal ou é a apresentação de apenas uma hipótese. E hoje o que se vê, por exemplo, na maioria das vezes, é a propagação de hipóteses como se fossem fatos. Esta que é a verdade. Então, e aqui nós vamos passar então para uma análise, por exemplo, mais precisa. Por exemplo, a tecnologia 5G. Hoje em dia está havendo aí um grande debate sobre a tecnologia 5G. E o Brasil ele já vendeu a sua alma para a tecnologia 5G. E essa tecnologia 5G também é chamada de internet das coisas, né? A tecnologia da internet das coisas. Por quê? A tecnologia 5G, ela visa ser um sinal de internet mais aprimorado sobre plataformas tecnológicas mais aprimoradas que vão permitir que praticamente todos os equipamentos que você tem na sua casa, na sua empresa, na sua escola e em todo lugar, tenha vamos dizer assim, tenha um chip, tenha o computador, um processador que se alimenta com a tecnologia 5G, né? Se alimenta os dados, retroalimentam-se com os dados 5G. Isso significa que a tecnologia 5G ela é uma espécie de internet onipresente. Ela vai estar oferecendo sinais intercruzados entre diversos equipamentos da sua casa, com a sua cidade, com o seu bairro, com a sua escola, seu trabalho, sua rua, sua igreja, tudo. Isso significa que a tecnologia 5G ela é, na verdade, a criação da onipresença da internet. Hoje já parece que a internet é onipresente, mas apenas simbolicamente ela parece onipresente, não é. Agora, a 5G já é diferente. A internet 5G já pretende que seja onipresente mesmo. Isso significa que ela vai estar presente em vários equipamentos, em várias ferramentas, em vários aparelhos móveis e etc. E vai estar praticamente comandando toda a tecnologia. Lembra que eu falei que há 300 anos atrás o sapateiro dominava a produção tecnológica, a produção do sapato do início ao fim. Depois veio a Revolução Industrial, as fábricas passaram a dividir as tarefas. E hoje em dia a fábrica já não é nem mais a detentora de todo o processo, ela é detentora de apenas uma parte do processo. E a parte mais importante do processo, que é a venda do produto e o marketing do produto, é feito por outras empresas que nada tem a ver com ela e que nem sequer se utilizam dessas marcas. É a mesma coisa já com a tecnologia 5G. A tecnologia 5G ela já é a internet das coisas. Ela é a internet das coisas, significa que a internet ela vai deixar de ser um meio, uma parte do processo da vida social. Ela vai se tornar na parte integral da vida social. Ela vai se tornar na parte integral da vida humana, em que todas as coisas estarão inseridas nelas. Bem, esta é a intenção e isso acaba se tornando na prática. Isso significa que nada que você faça, absolutamente nada do que você faça, que utilize de algum recurso material, estará livre da tecnologia 5G. Bem, pelas coisas que eu já li, de escritos que falam a respeito dessa tecnologia, até o salgadinho que você compra no mercado vai ter alguma forma de registro da tecnologia 5G, vai estar sendo registrado, né? Nele, na embalagem mesmo, e não, vamos dizer assim, registrado ali no sistema de algum computador de algum lugar. Não, não é assim. É como se ao fazer aquela compra, bem, o sistema 5G sabe, o sistema 5G sabe que você está utilizando daquela tecnologia. Então, sabe que você está utilizando
daquele alimento para tal ou tal finalidade. Se você acha que isso é pouco, pois é, eu ainda tenho mais para você. O Klaus Schwab, né, em alemão. O Klaus Schwab, que é, vamos dizer, uma das mentes por trás aí do The Great Reset, o grande recomeço do mundo, ele escreveu um livro a respeito dessa era pós-pandemia. Mas ele também gravou um vídeo, deu uma entrevista para uma TV francesa em 2016, em 2016 ou 2017, se não me engano, em que ele afirmava que dentro de 10 anos aproximadamente surgiria a tecnologia dos computadores que seriam ligados ao cérebro humano. Como que esses computadores seriam ligados ao cérebro humano? Por meio da tecnologia 5G. E ele fala, né, por exemplo, que você poderá se conectar, entrar em contato com outras pessoas praticamente por quase telepatia, né, por meio desse computador cerebral, e você poderá fazer várias coisas. As possibilidades que poderão ser feitas com isso serão, assim, absolutamente notáveis, serão abundantíssimas. As pessoas já estão sendo preparadas para isso há décadas. Por exemplo, você vê muitos filmes, você vê muitas séries de TV, muitas novelas, muitas coisas, muitos programas da área de ficção falando da robotização da vida. Criam filmes ali onde tudo é feito por computadores e o ser humano é apenas vamos dizer, um gerente de computadores, um gerente de dados, um gerente dessas tecnologias. Bem, esta preparação faz com que o ser humano esteja acostumado com essa ideia e não enxergue nada demais, não enxergue nada de problema moral nisto. Nenhum problema moral, nenhum problema existencial. Ele enxerga apenas o benefício do avanço tecnológico como se isso fosse o aumento do conforto da vida, o aumento da vida, a melhoria do progresso e etc. Quando na verdade é exatamente ao contrário, é o aumento da opressão. Então, a tecnologia 5G ela já vem para fomentar exatamente isto. Isso significa que a tecnologia 5G ela já é a elevação deste mega monopólio da tecnologia digital ao nível máximo. Se é assim, não faz o menor sentido que um país, por exemplo, adote a tecnologia 5G que é de outro país, porque a internet, a tecnologia digital, ela funciona por cima de programas de computação que sejam acessados a partir de servidores, a partir de bibliotecas digitais. Isso significa que significa que a tecnologia digital ela vai estar localizada num ambiente geográfico específico e a tecnologia 5G não vai ser diferente. Acontece, por exemplo, se o Brasil, se um país tem a tecnologia digital, se um país, por exemplo, adota a tecnologia 5G de outro país e praticamente toda a sua vida social, desde os indivíduos dentro de suas casas, dentro de seus trabalhos, até a produção das empresas, até o trabalho do próprio governo, tudo está nas mãos de quem detém essa tecnologia 5G, significa que esse país está refém daquele outro. Uma forma de dependência muito maior do que foi o colonialismo em alguma vez na vida. Então, por exemplo, isso significa que um país como o tamanho do Brasil, ele não poderia jamais, em hipótese alguma, aceitar a tecnologia 5G de qualquer outro país. Não importa se da China, se da Coreia do Sul, da Inglaterra, porque hoje há um grande debate, né? Assim, qual tecnologia 5G o Brasil vai adotar? Não deve adotar da China, mas deve adotar ali dos Estados Unidos. Não deve adotar de nenhum lugar do mundo. Porque a própria tecnologia 5G ela não deve ser adotada. Assim, qual é a parte que você não entendeu? Que o aumento da tecnologia significa o aumento da opressão e da tecnologia 5G mais ainda, sobretudo. Então você vai trazendo a arma de opressão
e investindo nela porque você quer, então você está querendo escravizar as pessoas. E é isso que, na verdade, está sendo feito no Brasil. O nosso Congresso Nacional, que é absolutamente incapaz de pensar quanto que é 2 mais 2, ele não tem competência nenhuma para poder saber de nada sobre nada, não compreende que a tecnologia 5G, adotada de qualquer outro lugar do mundo, é altamente perigosa para a própria independência, da própria soberania do país. Esta gente ela não percebeu isto. E o aumento e a tecnologia 5G ela está sendo fomentada ou por países imperialistas, né, como a China, ou pelos globalistas. Então não tem por onde correr. Assim, de qualquer forma, a tecnologia 5G ela é uma arma de opressão global mesmo. Não é modo de falar, ela é arma de opressão global mesmo, por meio da tecnologia. Ela vai digitalizar a vida humana. Hoje a tecnologia digital faz parte da vida humana. A tecnologia 5G ela não vai ser apenas parte, ela vai ser a vida humana. Existe um outro perigo também da tecnologia 5G. Eu já vi vários documentários de médicos, cientistas, especialistas na área da tecnologia, de engenheiros falando que a tecnologia 5G ela é altamente prejudicial à saúde humana. Hoje em dia é proibido falar disso. Além desse aspecto da liberdade, que por si só já deveria ser um argumento válido para impedir a implantação de tecnologia 5G em qualquer país, sobretudo no Brasil, tem um aspecto também da área da saúde. Porque a tecnologia 5G ela trabalha com uma frequência maléfica de radiofrequência, né? Essa radiofrequência que já está acima do que o corpo humano pode suportar, faz com que a parede das células estejam instáveis, o que provoca diminuição da imunidade. Diminui também a capacidade das células do sangue de segurar o oxigênio, porque as células do sangue, né, os glóbulos vermelhos, eles transportam oxigênio para as células e os alimentos também. A radiação, a radiofrequência 5G, ela é suficientemente forte para que as paredes dos glóbulos vermelhos não consigam segurar o oxigênio, eles acabam soltando. Então, vamos dizer assim, há desperdício. Os glóbulos vermelhos é como se fosse um prato que vai levando o alimento, vai levando os nutrientes, sobretudo a glicose, e o oxigênio para as células. Com a tecnologia 5G, ele fica instável e vai perdendo essa capacidade, ao menos momentaneamente, enquanto está se utilizando. Imagine se tudo é tecnologia 5G, ela está circulando para lá e para cá, em todos os lugares. Significa que vai haver uma diminuição. Então, se depois de ser implantada a tecnologia 5G, porque ela vai ser implantada, porque no Brasil nós não temos pessoas capazes de entender o problema. Houver várias pessoas doentes por causa disto, pessoas, por exemplo, anêmicas, pessoas mais fracas, sem disposição física, sem vigor psíquico, porque a nossa mente está inevitavelmente ligada ao nosso cérebro, raciocínio diminuído. Então, a diminuição da própria absorção do oxigênio, como se estivesse respirando um ar, sei lá, de milhares de metros de altitude, acima do nível do mar. Saiba do que pode ser, né? Então, não faz o menor sentido que um país como o Brasil, o tamanho do Brasil, adote a tecnologia 5G. Se fosse para pensar a tecnologia 5G em si mesma, isoladamente, o Brasil deveria buscar desenvolver a sua própria tecnologia 5G e não buscar a tecnologia 5G de outro país e não de outra empresa, porque isso já é questão de soberania, já é questão de independência, de liberdade. Se você delega a sua tecnologia, delega a sua liberdade para outro país, o que você está fazendo? Você está se tornando colônia desse outro país. Ou de uma empresa, no caso, né? Também de uma empresa. Como eu falei, a tecnologia 5G ela é um terreno de guerra. E um terreno de guerra muito mais avançado do que os atualmente existem. Então, na minha opinião, o Brasil não deve aceitar a tecnologia 5G de maneira alguma, mas agora já houve uma aceitação para que
Se não me engano, até a China participe, mas para mim não importa, na verdade, de qual país faça parte desse negócio. A tecnologia 5G ela já é maléfica por si mesma, ela já abre um precedente para que a tecnologia digital avance cada vez mais sobre a vida da pessoa e tire dela a liberdade dela viver fora dessa tecnologia, torna ela mais dependente da tecnologia. E é exatamente isso que eles querem. Eles querem criar uma onipresença da tecnologia digital, que todas as pessoas não possam escapar, porque dessa maneira terá maior controle, né? Este esquema de colocar todas dentro da tecnologia digital é o que a gente chama de robotização da vida. Então, esta robotização que já foi acostumada por meio do imaginário, por meio de filmes, livros, séries e etc., já foi colocada na cabeça da pessoa, assim, carros voando, robôs fazendo tudo para o ser humano, e o ser humano apenas ali, basicamente curtindo a tecnologia, fazendo tudo por ele. Acontece que isso é só coisa de filme. Na vida real, um trabalho cada vez mais executado por máquinas significa que o ser humano se torne cada vez menos necessário no mundo. Se o ser humano se torna cada vez menos necessário, significa que não precisa haver tanta gente assim, porque não precisa de haver tanta gente para trabalho. Porque, querendo ou não, a tecnologia digital ela existe para que o trabalho humano seja menos necessário, e não o contrário. Não é para tornar mais eficiente o trabalho humano, é sim para tornar menos necessário o trabalho humano. Por quê? Mais tecnologia significa maior eficiência no processo. Esse é um pensamento bem liberal. Maior eficiência no processo significa que vai ter menos dependência humana para realizar aquele processo, menos passível de erro, né? Então, a fábrica que antes lidava com o ser humano, a fábrica de 300 anos atrás que lidava com o ser humano, veja só, se antes o sapateiro ali dominava o processo inteirinho, do início ao fim, depois veio a fábrica que dominava o processo inteirinho, cada funcionário fazendo uma etapa, né? Um colocando couro, outro curtindo o couro, outro aplicando a tinta, outro fazendo cadastro e tal e tal e tal. Hoje já não é nem assim, hoje já o neguinho que faz a propaganda para usar aquele sapato, nem sequer usa aquele sapato e não tem nada a ver com aquela empresa, é apenas alguém contratado para fazer aquela propaganda. Com a tecnologia 5G, com a tecnologia 5, já é assim hoje, com a tecnologia 5G ainda mais, nem sequer vai precisar de ser humano para fazer nada disto. A fábrica vai produzir o sapato do início ao fim e vai se vender e você vai simplesmente instalar no seu computador, não seja no que for, vai aparecer uma propaganda do sapato, você simplesmente clica com o celularzinho lá, desconta o dinheiro, pronto, comprou, e um drone traz o computador para a sua casa. Parece besteira que eu estou falando? Não é assim. Durante a pandemia, por exemplo, a Amazon já tinha treinado vender produtos por meio de drones, né? Levando os produtos para a casa dos clientes, dos compradores, por meio dos drones. É exatamente daquele jeito. Tem um artigo no site do Fórum Econômico Mundial, né, do Fórum de Davos, que fala exatamente isso. Assim, em 2030, na cidade global aí 2030, na parte dessa revolução 2030, que eu de vez em quando cito, é exatamente assim, você não vai comprar nada, você não vai precisar de ir para lugar algum. Simplesmente você faz um pedido na sua casa, pedindo uma coisa trivial, e vai chegar por meio do drone. Não vai haver nem pessoas para entregar isto. E aí você quer dizer... E aí? Aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham transportando produtos. Cada vez menos elas serão necessárias. E aí a questão, né? Vai precisar sim menos delas cada vez mais. Já também tem aquele aspecto do aumento da tecnologia que robotiza a vida. Você diminui, já é assim hoje, né? Mas se amplia ainda mais, diminuir a relação do ser humano com o outro diretamente. As máquinas vão fazer a intermediação. Você já percebe isso, por exemplo, quando você vai conversar com os bancos. Para você conversar com um ser humano real para resolver o seu problema, você tem que passar por várias etapas. Você conversa com o secretário eletrônico, ele faz perguntas,
dá uma série de respostas pré-prontas para você selecionar a qual que se encaixa mais, e aí sim vai, até chegar numa parte, assim, não, eu quero conversar com um agente, você tem que passar por tudo aquilo, e se você, às vezes dá certo de responder a sua pergunta, mas se não der, você tem que acertar para que chegue na parte do cliente. Tem empresas de bancos, né, que até mesmo eu lido, que nem sequer tem telefone disponível para você ligar para eles. Não tem mais telefone. Você tem que entrar somente no chat e esperar misericórdia que eles entrem em contato com você. E isto é assim hoje. Imagine com a tecnologia 5G, imagine o avanço dos robôs. Então, aquela ideia de robôs que fazem, robôs humanoides que fazem aquelas coisas, aquilo existe mais nos filmes e nos livros, né? Eu mesmo estou escrevendo um livro que ele tem bastante disso, né? De robôs humanoides. Mas isto não é a realidade. Na realidade, os robôs eles são algoritmos prontos para agir de determinada maneira quando o usuário X e Y fazer tal coisa. Os usuários somos nós, os usuários do sistema. Então, os robôs já estão presentes cada vez mais em abundância, né, na nossa sociedade. Inclusive existe até hoje a piada assim, os apoiadores de fulano de tal e cicrano são robôs. Esta piada é uma piada de mau gosto, mas que de certa maneira ela existe porque os robôs são cada vez mais perigosos. Acontece que eles falam que esses robôs são do lado de quem absolutamente não tem domínio nenhum da tecnologia, que, ao contrário, quem domina a tecnologia é o lado, por exemplo, da esquerda. Quem detém a tecnologia é a esquerda, não é o pessoal, por exemplo, dos conservadores, o pessoal da direita. Isso aí é uma falácia tremenda. Quem domina a tecnologia são os liberais e a esquerda. A tecnologia inteirinha pertence a eles. E o pessoal da direita conservadora, radical, né, eles no máximo utilizam-se dessas plataformas como meio de sobreviver e divulgar as suas ideias. E quando eles, de vez em quando, um neguinho se estressa com a opinião deles, vai lá e bloqueia e exclui, e ele só resta a ele chorar e protestar, como faz, por exemplo, o Alan dos Santos. É só isso que ele pode fazer, é sair e chorar. Não pode fazer mais nada além disto. E não vai ter aliados que façam isto. Temos um governo no Brasil que é direita, conservador, ele não consegue fazer nada. Ele não é absolutamente ninguém para poder fazer qualquer coisa. Não é menosprezando a pessoa dele. Não pode fazer isto. Não consegue fazer isto. Quem determina quem é dono da tecnologia é dono da arma de guerra. E quem detém o poder é aquele que tem os meios de impor aquilo que ele quer. Isso é uma coisa muito óbvia. Então, o atual governante do Brasil, ele não tem esta capacidade, porque ele mesmo não tem capacidade de compreender a envergadura das coisas que ele aceita ou não aceita. Por que eu digo isso? Pelo simples fato, por exemplo, dele aceitar a tecnologia 5G, já indica que ele não sabe disso. O simples fato dele aceitar, por exemplo, passaporte sanitário, indica que ele não sabe disso. O simples fato dele travar algumas relações aí com certos países e outras coisas, já indica que não sabe disto. Então, o que ele deve saber, por exemplo, sobre o processo tecnológico global? Creio eu que nada. Se nada de nada. E o pessoal vamos dizer assim, da elite brasileira também não. Ali dos super mega hiper ministros queridíssimos da nossa justiça, da mais alta instância, menos ainda. E por isso mesmo que eles são perigosos. Por isso mesmo que todos eles são perigosos. A elite brasileira inteirinha, ela é perigosíssima, porque eles não sabem o que estão fazendo e estão fazendo mesmo assim. Eles estão fazendo porque eles estão obedecendo, na verdade, ao desejo da verdadeira elite global. Esse vídeo provavelmente será bloqueado, não vai aparecer em lugar nenhum aí no YouTube.
Bem, eu gostaria de falar de uma outra coisa que está relacionada a isto, né? Mas já se distingue. Se nós temos a robotização da vida, que torna o ser humano cada vez menos necessário, existe vamos dizer, uma outra área também da tecnologia que está sendo preparada para que o ser humano se torne ainda menos necessário no mundo, a quantidade de seres humanos seja menos necessária no mundo. Esta área é dos combustíveis fósseis. Lembra que eu falei dos sapatos, que os sapateiros dominavam toda a técnica da produção de sapatos? Era uma arte que os sapateiros dominavam integralmente, e hoje em dia sapateiro é praticamente alguém que no máximo conserta sapato. Então, a Revolução Industrial basicamente começou ali com as máquinas a vapor, né, e com o uso do petróleo, do carvão e etc. Foi justamente esses elementos que permitiram a produção em larga escala, a produção industrial em larga escala, que permitiu também o aumento da produção e da população. Obviamente, se tem mais produtos e tem como produzi-los mais barato, torna então a vida mais abundante, permite que os seres humanos possam se multiplicar sobre a Terra. O aumento da tecnologia, em tese, ela deveria fazer isto também. Só que o aumento da tecnologia digital. Só que a tecnologia digital ela provoca meio que o inverso disso. Ela aumenta a concentração e torna a variabilidade de produtos menores. A tecnologia digital, ela por definição, ela é um monopólio, né? Não dá para ser uma coisa compartilhada, tem que ser um monopólio. Não necessariamente ela é ruim por causa disto. Estou dizendo que ela pode ser usada para o mal, como de fato está sendo usada. Mas isso não impede que muita coisa boa possa ser feita a partir dela, como as diversas pessoas divulgam seus trabalhos, seus materiais de estudo, né, e quanto conhecimento que a gente só obteve por causa da internet. Isso não invalida que a internet seja uma arma perigosíssima, uma arma de guerra. Vamos dizer, se na internet se permite hoje em dia e publica alguma coisa boa, importante, de conhecimento, bem, isso é simplesmente porque nós estamos em um período de paz. É simplesmente isto. Por outro lado, a tecnologia 5G ela traz a ideia da digitalização e robotização da vida total, que é o que se pretende, né? Isso significa que o ser humano se tornará menos livre da tecnologia e, sobretudo, menos livre desse mega monopólio. Mas um aspecto muito importante para que esse mega monopólio possa crescer ainda mais é a mudança da matriz energética global. Porque ainda hoje no mundo, em grande parte, os combustíveis fósseis que fomentam a produção industrial, fomentam a produção energética, né? Os carros são em grande parte movidos a combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão, o gás, e no futuro se pretende diminuir isto, reduzir isto, mudar isso completamente para uma tecnologia de energia limpa, né? O que seria energia limpa? Seria energia que não polui o meio ambiente, não emite gás carbônico e outros gases poluentes da atmosfera. Bem, que se apoie tecnologias limpas que prejudiquem menos o meio ambiente, creio que ninguém, em sã consciência, vai ser contra. Agora, acontece que essa elite global, eles pretendem mudar a matriz energética global com a desculpa do aquecimento global. E com isso eles vão deterão o monopólio da produção energética global. Então, o que hoje está sendo ensejado, em grande medida, é uma nova corrida energética. A corrida energética, ela assim como houve a corrida espacial, em que os Estados Unidos e a União Soviética disputaram a tecnologia digital, o domínio da tecnologia digital, da tecnologia espacial, perdão, a mudança da matriz energética se pretende da mesma maneira. Quem deter o controle da produção energética futura mundial, da tecnologia futura, da tecnologia de produção de energia futura, limpa, ecológica, né? Ecologicamente correta, vai ser o dono da energia do mundo e, portanto, vai ser o dono do mundo. Uma coisa muito simples. Como eu falei, aumento da tecnologia é aumento da opressão, é aumento do poder.
E essa elite global, os globalistas, eles pretendem exatamente isto, dominar a energia do mundo inteiro, porque dessa maneira, mais do que a tecnologia digital, mais do que o 5G, terá o controle absoluto sobre todo o processo produtivo humano futuro. Então, esta é a grande sacada, é a grande arma. E é por causa disso mesmo que eles estão soltando, ano após ano, esse discurso que deve se acabar com os combustíveis fósseis. Por quê? A produção de combustíveis fósseis é uma das poucas áreas que ainda são independentes. Na minha opinião, ainda são independentes dos globalistas. E por isso mesmo que está sendo atacada. O aumento da a produção energética com os combustíveis fósseis, eles fomentam a maior produção e a maior independência deles, porque ainda se carrega aquele estilo tradicional. Pessoas que estão na cadeia dos combustíveis fósseis, na cadeia produtiva dos combustíveis fósseis, elas ainda conseguem se sustentar independente dos globalistas. Por exemplo, o carinha que dirige seu carro vendendo queijo ali na rua, ele ainda consegue ser independente dos globalistas. Mas o cara cujo carro depende da energia total dos globalistas não pode ser independente. Então, isto é o que está acontecendo. Isto é o que está sendo preparado, não para daqui 100 anos ou para 200 anos, né? Está sendo preparado para esta década. Toda a matriz energética do mundo será mudada, sobretudo no Ocidente. Em alguns países aí, né, sempre há exceções, em alguns países não será tão radical, tão rapidamente assim, poderá levar o dobro de tempo, talvez o triplo. Mas no Ocidente, que é o queridinho, né, vai ser ainda nesta década. O que vai acontecer? Vai se eliminar os combustíveis fósseis, porque eles estão destruindo o meio ambiente, causando aquecimento global, e vai ser substituído pelo pela energia limpa. Que energia limpa é esta que eles estão falando? A energia limpa que eles vão fornecer. Agora, tem uma questão. Quais são as formas de energia limpa que existem hoje pelo mundo mais imediatas? A energia eólica e a energia solar. Ora, essas duas energias, a eólica e a solar, elas não são adequadas no mundo inteiro. Por exemplo, países frios do hemisfério norte não tem sol o ano inteiro e também não tem vento adequado. No sul também não é todo lugar. O Brasil é o país melhor nesse sentido. O Brasil, acho que melhor do que qualquer outro país do mundo é o Brasil, a respeito de corrente de ventos, né? E também sobre a insolação. O sol é muito forte no Brasil praticamente o ano inteiro, então permite-se uma grande produção de energia solar. Mas essa energia não é o suficiente para sustentar um Brasil inteiro que se trabalha apenas com energia solar e energia eólica. E em 10 anos de investimento isso não é possível fazer. Porque mais da metade da produção energética do Brasil hoje é de combustíveis fósseis. Porque a gente esquece, não é apenas a energia elétrica da sua casa que está se contando. Quando se fala de energia, está se contando também a forma como que o seu carro consegue se mover. Ele se move por meio de gasolina. Então, ele é movido a combustível fóssil. A energia que ele utiliza é a que provém da combustão, né, dos combustíveis fósseis. E isto é se o seu carro vai ser mudado para ser movido completamente a energia renovável, uma energia renovável, tem aí opções, né, energia elétrica ou energia ou provindo da combustão, né, combustão entre aspas de hidrogênio. O que acontece? Significa que a produção de carros será mudada, toda a produção industrial será mudada e a produção das indústrias, das fábricas, tudo deverá ser mudado para esta nova roupagem tecnológica, roupagem energética. Acontece que o Brasil não tem condições de em 10 anos mudar toda a sua matriz energética. E as fabricantes de veículos, por exemplo, eles vão mudar. Significa que o seu atual carro que é movido a combustível fóssil, daqui a 10 anos ele vai ser inútil. Completamente inútil. Não é que poderá utilizar aí até comprar um novo carro.
Não, ele vai ser inutilizado. Por quê? Não vai ter mais o combustível fóssil para que ele possa ser movido. E não vai ter produção dele. Por quê? Também hoje a produção de combustíveis fósseis está sendo mudado. As empresas de produção de combustíveis fósseis estão mudando a sua, vamos dizer assim, o seu pensamento para entrar nesse esquema da matriz energética limpa, né? E acontece que não há condições, então, de aumentar a produção energética brasileira e muito mais ao mesmo tempo que os combustíveis fósseis vão ser eliminados dentro de 10, 20 anos. E isso vai fazer o quê? Diminuição de energia. E a intenção deles é justamente esta, que se diminua o consumo de energia, diminua a produção industrial. Porque a desculpa deles não é simplesmente mudar a energia, não é simplesmente o aquecimento global, é também diminuir a produção de recursos, porque esses recursos são retirados da terra, são retirados do meio ambiente. Por exemplo, a atividade de mineração tem que reduzir a produção de qualquer coisa. A questão não é simplesmente diminuir a produção de energia, o aquecimento global é um detalhe, é diminuir também a produção e o consumo de qualquer coisa. O ser humano tem que aprender a viver menos. E isso é o que eles vão fazer. Aí é um outro aspecto que eu já trabalhei numa outra análise que, se não me engano, é Revolução 2030. Já escrevi artigos sobre isso, em que lá fala, por exemplo, você não terá nada e será feliz, como Klaus Schwab fala, né? Do Fórum Econômico Mundial fala. O que vai acontecer? Cada vez menos você vai comprar coisas, você vai poder alugar coisas. Você vai poder alugar um fogão, alugar uma cadeira, alugar uma casa, alugar o carro, alugar qualquer coisa. Você não vai comprá-lo. E é nesse quesito que a produção industrial será mudada no mundo inteiro e terá condições de mudar, porque ela não vai produzir muita coisa, ela vai produzir alguma coisa que será vendida, alugada. Isto significa que isso vai diminuir ainda mais a necessidade de existência humana. Então você junta aí a robotização da vida com a mudança da matriz energética completamente limpa, sem produção em larga escala industrial como existe hoje. O que você tem? Você tem uma humanidade completamente refém da tecnologia. Pode-se dizer que esta é a análise mais importante que eu já fiz até hoje e a mais grave também. Alguns poderão pensar assim, de onde eu estou tirando estas informações. Essas informações elas estão disponíveis em todos os sites que você pesquisar. Se você pesquisar aí na Globo, por exemplo, COP26, pesquisa, você vai encontrar lá países, empresas e organizações entrarem em acordo para diminuir a produção de combustíveis fósseis gradualmente até 2030. Combustíveis fósseis serão eliminados até 2040. Até 2030 para veículos pequenos, domésticos. 2035 será proibido e, a partir de então, será permitido somente para veículos de grande porte, até 2040. Isto somente para os combustíveis fósseis. Existe uma disputa energética também para quem vai liderar essa produção energética mundial. O Elon Musk tem as suas ideias, o Bill Gates tem as suas ideias, né? Essa é uma das áreas que o Bill Gates mais trabalha, não é com tecnologia digital, ele não é doido. Ele sabe que a tecnologia digital é apenas um meio pueril de aumentar o controle, mas o foco dele é a produção energética e a produção de vacinas, ou melhor, a produção de vaquinhas, né? Perdão. E assim eles vão trabalhando, os globalistas vão trabalhando para construir essa imensa fazenda colonial, onde toda a humanidade estará embutida, trabalhando sem poder escapar para nenhum quilombo. Esse tipo de avaliação acho que só pode ser compreendida aqui no Brasil. Então, com isto, o que possivelmente haverá, não digo com certeza, possivelmente haverá,
Claro que estas coisas elas possuem, vamos dizer assim, uma certa uma gradação, uma série de fatores que podem mudar até lá. Pode não ser assim e não pode ser e pode não ser assim exatamente até 2030, mas vai alcançar em algum momento, vai chegar em algum momento. E cada ano está se acelerando cada vez mais para que seja cada vez o quanto antes. Então, o que poderá haver dentro de 1 a 2 décadas é um colapso energético brasileiro. Esse colapso energético vai fazer com que a produção industrial diminua, as atividades econômicas diminuam, e na verdade esta é a intenção dos globalistas mesmo, que diminua a produção industrial, diminua a produção econômica e que toda a economia, toda a tecnologia e toda a indústria e toda a energia esteja nas mãos deles. Porque e com a robotização, somando-se a robotização da vida, em que vai colocar, por exemplo, um chip no seu cérebro, né, um computador no seu cérebro, que você possa se conectar com as máquinas e com os outros seres humanos, significa o quê? Que eles vão estar se conectando com o seu cérebro, se conectando com o computador que está na sua cabeça. Porque esse computador ele não vai funcionar por si mesmo, ele vai funcionar através de servidores que estão localizados em algum lugar, geograficamente, fisicamente falando, no mundo. Não é uma... Então, o que está sendo preparado não é uma democracia de maneira alguma. É um grande, imenso conluio, né? É o que eu chamo de grande conluio. E com o mínimo de pesquisa na internet, estou elaborando artigos, estou elaborando pesquisas para ser publicada no site de Geópolis, um site que está sendo, vamos dizer, boicotado pelos mecanismos de buscas, né? E apesar dos artigos ali serem muito simples, mas de alguma maneira o Geópolis representa uma grande ameaça para a democracia global. Aí vocês vão ver lá, em maiores detalhes com referências, né? Eu espero que busquem. Lá no Geópolis tem um artigo Revolução 2030, né? Ou a reascensão do comunismo, porque na verdade é isso que está sendo preparado, né? Quem pensa que o comunismo é o controle estatal dos meios de produção? Não é o controle estatal dos meios de produção. É o controle dos meios de produção, seja pelo Estado ou seja por capitalistas, seja por metacapitalistas, seja por quem for. Não importa quem é que está dominando. O comunismo se define pelo controle absoluto dos meios de produção. Meios de produção tecnológica, da informação, da economia, do dinheiro, do alimento, né, da produção dos alimentos e até mesmo da reprodução. Veja só, a reprodução humana, né? É um detalhe bastante polêmico, mas até nisto. Então, o comunismo ele é o poder concentrado absoluto, de maneira tirânica, nas mãos de quem for, de maneira revolucionária, a fim de provocar uma mudança na sociedade, uma mudança social revolucionária da qual ele deterá o controle absoluto. E esta é a definição mesmo do comunismo. Isso significa que todos os outros estarão nivelados por igual, né? Rebaixados a nível de servidores, súditos. Súditos não, né? De servos mesmo, né? Escravos. Esta é a definição de comunismo, não existe outra definição. O resto é bobagem, é propaganda. O resto é propaganda. Dizer que o comunismo é igualdade, justiça, isso aí é propaganda, não é a definição do que é o comunismo. Então, o aumento da tecnologia, ele fomenta o aumento do comunismo. O aumento da tecnologia, ele aumenta o poder do capitalismo. Sempre aquelas pessoas que pensam que capitalismo e comunismo são duas coisas contrárias, eles vão pensar que eu estou dizendo uma bobagem ou que eu estou endoidando, quando na verdade esta é a avaliação do que existe de fato, não é a ideia das palavras. Não é uma distribuição social das riquezas, é a concentração máxima das riquezas por um pequeno grupo e todos os outros serão reduzidos a meros escravos que receberão igualmente desse grupo o que quiser. Né? Esta é a definição de comunismo e é o único comunismo que é possível. E a tecnologia 5G,
robotização da vida, a corrida energética, tudo está caminhando para justamente esta concentração absoluta do poder na mão de comunistas que detêm o poder econômico e que investem dinheiro pesado a fim de obter esse poder, a fim de obter esse controle. Então, creio que por hoje já basta. Espero que vocês tenham compreendido. Se discorda ou tem alguma coisa a acrescentar também, na onde você estiver assistindo, se pelo Glória TV, pelo Rumble, né? Ou também vou deixar os links na descrição, ou também pelo YouTube. Vou deixar os links na descrição. Vai lá e comente. Curte e ajude o canal enquanto ele ainda existir. Até mais, fica com Deus.